Evangelho de Marcos, capítulo 10, versículos de 1 a 12. Todos acharam? Palavra do Senhor, amados. Levantando-se Jesus dali para o território da Judéia, além do Jordão. Levantando-se Jesus foi dali para o território da Judéia, além do Jordão. E outra vez as multidões se reuniram junto a ele e, de novo, ele as ensinava segundo o seu costume. E aproximaram-se alguns fariseus e o experimentaram, perguntando-lhe: é lícito ao marido repudiar sua mulher? Ele lhes respondeu: que vos ordenou Moisés? Tornaram eles: Moisés permitiu lavrar carta de divórcio e repudiar. Mas Jesus lhes disse: por causa da dureza do vosso coração, ele vos deixou escrito este mandamento. Porém, desde o princípio da criação, Deus os fez homem e mulher. Por isso, deixará o homem a seu pai e a sua mãe, e se unirá à sua mulher. E com sua mulher serão os dois uma só carne. De modo que já não são dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus ajuntou, não separe o homem. Em casa, voltaram os discípulos a interrogá-lo sobre este assunto. E ele lhes disse: quem repudiar sua mulher e casar com outra, comete adultério contra aquela. E se ela repudiar seu marido e casar com outro, comete adultério. Pode sentar, irmãos, em nome do Senhor. Se eu fizesse a seguinte pergunta aos irmãos neste momento, eu tenho certeza que ouviria, pelo menos da maioria dos que estão aqui presentes, um sim como resposta. Se eu fizesse a pergunta: quantas pessoas você conhece que já divorciou-se? Eu acho que eu ouviria isso de todos que estão aqui presentes. Se eu fizesse uma pergunta mais pessoal, se eu perguntasse: quantas pessoas na sua família você conhece? Ou há alguém em sua família mais próxima, aqueles parentes mais distantes, que já divorciou-se? Eu tenho certeza que a maioria, talvez não todos, mas a maioria dissesse sim também a esta pergunta. Certamente que os discípulos de Cristo aqui, a multidão que estava cercando Jesus, os fariseus que maliciosamente lhe fizeram esta pergunta, também conheciam ou foram eles mesmos, participantes, autores de um divórcio. Foi feita uma pesquisa, irmãos, não há muito tempo, por uma pela Sociedade de Psicologia aqui no nosso país, e essa pesquisa constatou que um divórcio no meio de uma família atinge aproximadamente de 8 a 10 pessoas. Eu não acho que é exagerado, não. Se for uma pesquisa, é algo científico. Vamos pensar aqui nos pais daquele casal, né? 2 de um lado, 2 de outro, 4. O casal, 6. Às vezes tem filhos, não é? E aí você pensa aí em 7, 8. Tem irmãos que são próximos àquele casal, o cunhado, né? Os parentes. Então não é exagero. 8 a cada 10 pessoas são diretamente ou indiretamente afetadas quando há um divórcio em alguma família. Eu tenho certeza que a mera menção da palavra divórcio, né, já traz para a gente uma certa dor. A palavra divórcio é dolorosa de ser ouvida, porque, como eu falei, não é, se não todos estamos aqui, a maioria de nós participamos direta ou indiretamente de um processo onde houve um divórcio, onde houve o rompimento de uma relação, né, que quando foi assumida por parte dos consortes ali, marido e mulher, foi assumida diante de Deus e de homem, sob juramento, dizendo que eles estariam unidos até a morte. É difícil falar sobre este assunto, porque muitos de nós fomos machucados, quebrados, direta ou indiretamente. Divórcio
a palavra divórcio certamente não traz boas memórias para a gente, para a mente da gente, não é? E muitos de nós gostaríamos de nem ouvir falar sobre isso, de esquecer até mesmo que esse instituto, o divórcio, que essa palavra exista. E por isso não é fácil, né? Não só ouvir, mas principalmente falar. Nenhum pregador tem alegria em falar sobre o assunto, sobre este assunto, sobre o divórcio. Porém, Jesus falou sobre o divórcio algumas vezes. Algumas vezes lhe abordaram quanto a este tema e ele respondeu de forma bíblica sobre o tema. No sermão mais importante de Jesus, que encerramos hoje de manhã, o Sermão da Montanha, no mais conhecido, no mais lido, no mais famoso, no mais eloquente sermão de Jesus, ele falou sobre a questão do divórcio. Logo, entendo que é imperativo, que é importante, né, que nós falemos sobre este assunto. Por isso estou me repetindo, né, não vou falar a mesma coisa que eu falei semana passada, mas estou me repetindo no assunto, né, uma vez que não fazemos uma série de pregações temáticas, não é? Poderíamos fazer, não tem problema nenhum, fazer o mês de fevereiro sobre família, né, o mês de março, e tratar todos os domingos de março sobre este assunto, uma vez que não estamos fazendo isso, que estamos fazendo uma leitura continuada das Escrituras, e uma vez que esse assunto não surgirá mais, ao menos aqui no Evangelho de Marcos, eu me sinto na necessidade, né, de falar mais, de estender-me mais sobre este tema, repito, tão difícil para os ouvintes de Jesus, na passagem paralela a essa, a passagem de Mateus, os discípulos chegaram a dizer, olha, se esta é a condição do homem, é melhor que não se case, né? Era tão difícil para eles, para os ouvintes originais de Cristo, os próprios apóstolos, ouvir sobre este tema, como foi difícil para a igreja durante sua história, e ainda hoje é difícil lidar com esta questão. Mas precisamos assumir, precisamos encarar, melhor dizendo, de frente este assunto. Nós que estamos aqui, ou saímos de um casamento, ou estamos no casamento, ou iremos entrar num casamento. E por isso esse assunto, né, envolve, ou está ligado diretamente à vida de cada um de nós. Repito, em nosso meio há pessoas que estão querendo, que vão casar, pessoas que estão casadas e pessoas que saíram de um casamento. E, repito, é importantíssimo que falemos sobre este tema, né, que a sociedade dos dias de hoje e a própria igreja, de um modo geral, o tem evitado. Porém, não podemos falar sobre o assunto, né, com paixão. Não podemos falar deste assunto assumindo a interpretação de qualquer pessoa que seja, senão daquele que é o maior intérprete das Escrituras, o próprio Cristo Jesus, o cumprimento das Escrituras. Os discípulos de Jesus Cristo e a multidão que estava aqui ouvindo os seus ensinos, e os fariseus, os religiosos daquela época, que se gabavam de uma falsa moralidade, sempre que tratavam deste assunto, recorriam à opinião de homens, usavam o chamado argumento ad hominem, ou argumento humano. Mas fulano disse isso, ciclano disse aquilo outro, e Jesus diz, o que é que disse Moisés? E Jesus disse, o que é que está escrito? Então, é com a ótica de Jesus que nós queremos olhar para a questão do divórcio. Não podemos olhar para o divórcio a partir de uma perspectiva sentimental, eclesiástica. Não podemos olhar para o divórcio a partir do sentimento familiar, né, da opinião de papai, de mamãe, né, de quem quer que seja, de um irmão, de uma irmã. Não podemos olhar para o divórcio a partir muito menos da lente do mundo, da sociedade atual, pois a sociedade atual, vê o casamento como algo irrelevante. Já ouviu aquela expressão, né? Olha, se não der certo, separa. Casa menino, casa menina. Se não der certo, separa. É assim que o mundo vê o casamento. Encara como se estivesse num drive-thru. Se está bom, eu vou lá, e se não está bom, eu também, né, caio fora. Eu me sirvo, e se não der para me servir mais, eu
abandono, eu caio fora. E assim tem sido a legislação do nosso país, não é? E dos países chamados civilizados, chamados ocidentais, especificamente estes. Cada vez mais as legislações têm afrouxado para facilitar, né, o rompimento do contrato social, que é o casamento, para mudar, né, o formato original do próprio casamento. Até há pouco, isso não faz muito tempo, né, tem alguns jovens aqui na igreja, mas não faz muito tempo, talvez 15 anos atrás, era quase que tabu falar em termos de divórcio. Não existia nem o Instituto de Divórcio no nosso país, né? Falava-se em desquite naquela época, não é? E aí, nos governos passados, nós vimos ali uma pressa do legislativo brasileiro, sob a batuta, sob o comando do governo federal, do executivo, para apressar essas pautas que eles chamam de progressistas. E aí, né, o divórcio pode sair no dia seguinte do casamento. Você se casa hoje, né, e vai para a lua de mel e acha que não é aquilo, que, né, fez uma bobagem, você vai e já dá entrada num divórcio no outro dia, né? E se for consensual, não tem problema algum. Se as duas partes concordam com aquilo, rapidamente você vai estar, né, ainda, né, com a certidão de casamento ali novinha, cheirando a nova, você vai estar também com a certidão de divórcio na outra mão, em pouco tempo. Queridos, e o divórcio definitivamente, né, é um problema que nós precisamos encará-lo. Porém, ele é um problema efeito. Precisamos também encarar a causa deste problema. E normalmente a causa do divórcio é o adultério. É o adultério. E sobre o adultério a Bíblia tem muito a nos dizer. E eu falarei sobre o adultério muito ainda aqui hoje à noite. O adultério geralmente vem acompanhado ou está relacionado às causas, ao motivo do divórcio. E uma vez que o adultério, né, é encorajado pela sociedade, da mesma forma e na mesma proporção, o divórcio é. Não é assim que a gente ouve lá fora, né? Olha, eu tenho que aproveitar a vida, né? Eu sou casado, mas eu não estou morto. Sou casada, mas não estou morta. Eu tenho que aproveitar, né? E os olhos não veem, o coração não sente, não é? Se eu conseguir fazer aqui, né, de uma forma que eu não seja flagrado, eu me dou bem e continuo fazendo. E existe já hoje relações abertas, não é? Onde o esposo não cobra a fidelidade da esposa e a esposa já não cobra a fidelidade do esposo. E aí se cria, né, o instituto do adultério legítimo, né? Hoje o adultério está tão banalizado que ele está até sendo legalizado. Criou-se inclusive a figura do poliamor, né? Da família, né, constituída por 2, 3 homens e 1, 2, 3 mulheres, um homem e 3 mulheres. Alguns cartórios têm celebrado casamentos assim, baseado na ideia do poliamor. E o adultério é a causa principal, e por isso deve ser combatido. É um problema da sociedade, mas também é um problema de todo o ser humano. A Bíblia é um livro escrito sobre e para, na sua quase totalidade, o povo de Deus. Pouca coisa aqui na Bíblia é falado para aqueles que não são parte do povo de Deus. Se você abrir o Antigo Testamento, é sobre Israel e para Israel que o Senhor enviou sua mensagem, que o Senhor enviou seus profetas. Poucos falaram das nações vizinhas, né? Alguma coisa sobre o Egito, alguma coisa sobre Tiro, alguma coisa sobre Sidom, alguma coisa sobre a Babilônia, mas 95% sem sombra de dúvida. A palavra de Deus é escrita sobre e para o seu povo, e no meio deste povo, nós vimos vários exemplos de homens, mulheres, da aliança, que se entregaram às paixões da carne e cometeram adultério. O próprio Deus, né, ele se compara a um marido traído, e por várias vezes enviou seus profetas para falar sobre o mal que é o adultério, inclusive o adultério espiritual. Abra comigo sua Bíblia, irmãos, em Provérbios. Vejamos o que Salomão, né, que não era
ou que não veio a ser, né, um exemplo sobre fidelidade, nos diz sobre a mulher adúltera. Provérbios capítulo 6, versículo 29. Salomão diz: assim será com o que se chegar à mulher do seu próximo, não ficará sem castigo todo aquele que a tocar. Pule para o 32. O que adultera com uma mulher está fora de si, só mesmo quem quer arruinar-se é que pratica tal coisa. Achará açoites e infâmia, e o seu opróbrio nunca se apagará, a sua vergonha nunca se apagará. Versículo 34, porque o ciúme excita o furor do marido, no caso aqui o marido traído, a mulher, o próximo aqui, né, da mulher com quem houve o adultério, e não terá compaixão no dia da vingança, não se contentará com o resgate, nem aceitará presentes, ainda que sejam muitos. Escrevendo aos Coríntios, capítulo 6, versículo 9, Paulo diz: vocês não sabem que os perversos não herdarão o reino de Deus? Não se deixem enganar, nem imorais, nem idólatras, nem adúlteros, nem homossexuais, passivos ou ativos, né, para colocar na linguagem de hoje, sodomitas e efeminados, é o que deve estar na Bíblia dos irmãos, na linguagem que nós usamos aqui. Paulo fala sobre o perigo, o risco que é uma vida adúltera. Hebreus capítulo 13, versículo 4, Paulo diz: o casamento deve ser, melhor, o autor desta carta, que não sabemos quem é, diz: o casamento deve ser honrado por todos, o leito conjugal conservado puro, pois Deus julgará os imorais e os adúlteros. Queridos, aquilo que a sociedade atual tomou como modelo, como referência, tornou moda, o adultério, é chamado na Bíblia de algo que atrai a ira de Deus, de loucura por parte daquele que o pratica. A nossa sociedade, queridos, ama o divórcio porque ama o adultério. Essa sociedade egocêntrica que nós vivemos ama o divórcio porque ama o adultério. Eles não têm Deus como referência, não têm a palavra do Senhor como referência, não têm o mandamento de Deus como mandamento para todos os homens. O não adulterarás não é para o povo apenas de Deus, para o povo da aliança, mas é para toda a humanidade. Mas o homem prefere seguir os seus próprios conselhos. E, queridos, temo que essa troca, essa inversão de valores, eu temo que ela também tenha sido assumida por parte da igreja dos dias atuais. O adultério não é tratado como um pecado, o divórcio não é visto como pecado, e os homens cada vez mais, e as mulheres também, infelizmente, não é? E eu ouvi uma frase, eu li uma frase ontem para hoje, eu acho que inclusive no status de alguns irmãos aqui da igreja, né, do pastor Augusto Nicodemos, quando ele disse que quando vemos na sociedade as mulheres baixando o padrão de moralidade, é porque estamos em dias perigosos. E hoje se constata que até mesmo as mulheres, e elas, assim como os homens, traem na mesma proporção que eles, segundo pesquisas também que são feitas. Existe um Instituto Cristão de Pesquisa que também fez uma pesquisa nesse assunto, se debruçou sobre este tema, e mulheres cristãs respondendo essas perguntas, a maioria delas de forma anônima, disseram que sim, que traem, e a proporção é quase que igual à dos homens. Por isso que o divórcio tem sido tão requerido, inclusive pelos cristãos. E outra pesquisa também apontou para isso. Eu falei semana passada que se separa tanto no mundo cristão como no mundo não cristão. A proporção é quase a mesma para casamentos e divórcios entre os não crentes
e entre os crentes. Mas Deus, quando criou o casamento, não criou para que ele fosse rompido, para que ele não fosse maculado pelo adultério, muito menos rompido pelo divórcio. E aí precisamos voltar para o Criador, voltar para as Escrituras, para a palavra do Criador e perguntar: o que é que Deus diz sobre isto? O que é que Deus diz sobre o adultério? Lemos aqui algumas passagens. O que é que Deus diz sobre o divórcio? Fizemos aqui a leitura em Marcos, e iremos fazer outras leituras, mas escuta o que ele diz em Malaquias, capítulo 2, versículo 16, ele diz: eu, o Senhor, odeio o divórcio, eu, o Senhor, Deus de Israel, odeio o divórcio. Tem outras coisas mais que Deus odeia na Bíblia, e ele fala isso, não é? E uma delas é o divórcio. Deus odeia o divórcio. O divórcio não é um presente de Deus, como eu li certa vez num livro escrito por um pastor evangélico. O divórcio é um presente de Deus para a remediação, né, de uma relação frustrada. Não é, o divórcio não é um presente de Deus. Vamos ao contexto, queridos. Olhe para a sua Bíblia. Como dissemos semana passada, olha o versículo 1. Jesus, ele sai de forma definitiva da Galileia, ele abandona os lugares, né, que antes havia ministrado, a terra onde ele cresceu, né, Cafarnaum, Betsaida, ali a região da Galileia, uma das 10 regiões da Judéia, e abandona definitivamente, né? E a gente, quando lê isso, devemos ler isso com pesar em nossos corações. Eu falei semana passada, né? Não vou me repetir, portanto, com pesar nos corações, porque aquele povo, depois de tanto tempo sendo ministrado por Cristo, fechou o coração de uma tal maneira que Cristo chegou a dizer: olha, se aqui, no meio de vocês, né, melhor, se em Tiro e em Sidom fosse feito o que eu fiz aqui no meio de vocês, eles teriam se convertido. Por isso haverá menos rigor, eu serei menos rígido, disse Jesus, no dia do juízo, contra os cidadãos de Tiro e Sidom, do que serei contra vocês. Serei mais rígido com vocês do que serei com os moradores de Tiro e Sidom, que eu estive entre vocês o tempo todo e vocês me rejeitaram. Ele sai da Galileia, olha o versículo 1 aí, e ele vai para as regiões da Judéia, ele vai se aproximando ali, né, de Jerusalém. Ele para aqui em Pérea, esse diálogo se deu em Pérea, mas ele está caminhando para Jerusalém, está na verdade caminhando para a cruz, né? Aqui são os últimos dias, está se aproximando da semana da paixão, a última semana de Cristo, antes da sua morte e da sua ressurreição. Lembrando o contexto aqui, dessa passagem que nós lemos, onde os fariseus lhe interrogam, é exatamente a sede do governo real, da realeza. Aqui em Pérea, nós temos a casa real, onde morava Herodes Filipe. E esse mesmo Herodes havia pedido a cabeça de João Batista por ter denunciado o seu pecado de adultério com Herodias e o seu consequente divórcio com a sua primeira mulher. E Herodias, inclusive, era a mulher do irmão dele, né? Ele adulterou com a sua cunhada, abandonou a mulher, repudiou-a, e ela abandonou o seu irmão. E por esse motivo, porque João Batista tocou bem na ferida, como um profeta de Deus, denunciou o pecado do rei de Israel, um falso rei, não é? Na verdade, nem judeu ele era um idumeu, colocado ali por Roma, de forma imposta mesmo, para ser rei do povo de Israel. Ele denuncia o pecado do rei, e ele perde a sua cabeça. E aqui, a armadilha dos fariseus era essa: eles queriam pregar uma peça, queriam fazer uma armadilha, para pegar Cristo e tentá-lo, colocá-lo em afronta também com Herodes. Queriam matá-lo, queriam ensejar uma situação, criar um cenário para que
Cristo ficasse no mesmo apuros que se encontrou o profeta de Deus, seu primo, João Batista. E aí eles perguntam, olha a pergunta deles, versículo 2, parte B, é lícito ao marido repudiar a sua mulher? Eles tinham as opiniões dele formadas sobre isso, não há nenhuma intenção aqui de aprender, né? Lembra aquela expressão que a gente ouvia na escola, né? Talvez ainda escutemos, né? Quem trabalha com docência, e discência também, os alunos, né? A gente ouvia dos professores, os professores dizem isso aos alunos, né? Essa pergunta sua é capciosa, né? Fazia a pergunta não porque queria aprender, mas porque se julgava sabedor e queria, né, apenas ouvir o parecer, né? Mas não com a intenção de aprender, mas de debater. Nesse caso aqui, pior, né? Era realmente uma cilada, Eles tinham as suas consciências formadas sobre o tema, sobre o assunto, né? Duas escolas em Israel se dividiam sobre esta opinião, se era lícito o homem repudiar sua mulher, e em quais circunstâncias era lícito ao homem repudiar a sua mulher. Rapidamente, citando o que eu falei semana passada, né? Uma escola mais liberal, a de Hillel, dizia, olha, o homem pode separar da sua mulher por quaisquer motivos, e aí, até mesmo por ela não saber cozinhar, né? Para falar talvez o motivo mais fútil aqui, se ela queimar comida na hora que vai preparando-a, é motivo, isso é coisa vergonhosa, é motivo para o homem repudiá-la. Enquanto a escola mais conservadora, porém não tanto, não nos enganemos, a escola de Shammai dizia, não, só pode repudiar se houver adultério. Porém esses fariseus, a maioria deles, eram adeptos do pensamento mais frouxo, de que podia se repudiar por qualquer motivo. Aqueles homens passavam a vida toda falando sobre o divórcio, mas nenhum deles queria aprender sobre o que é casamento, né? É interessante que as coisas não mudam muito hoje em dia, não é? Quando a gente vai falar sobre o assunto divórcio, as pessoas, né, parece que tem na ponta da língua, né, quais são os textos que falam sobre, a favor, falam contra. Os debates hoje em dia, tanto no meio acadêmico, como até mesmo nas igrejas, giram em torno do que é lícito ou não em relação ao divórcio. Mas poucos de nós queremos aprender sobre o que é casamento. E sabe o que é interessante? Jesus pergunta para eles, olha, o que Moisés disse sobre o assunto? E eles respondem. E aí depois ele fala, tá certo, Moisés deu um remédio para vocês sobre o tema, sobre o assunto. Moisés deve ser crido, deve ser observado. Mas ele vai para mais além, ele vai para a criação. E ele não ensina sobre o divórcio, ele ensina sobre o casamento. Olha lá, versículo 6. É como se Jesus estivesse dizendo, vocês querem saber sobre o divórcio? Antes precisam aprender o que é casamento. E o que é casamento? Versículo 7. Versículo 6, melhor. Porém, desde o princípio da criação, Deus os fez homem e mulher. Casamento, em primeiro lugar, né, é representado, ou ele é constituído, melhor dizendo, quando há uma união entre um homem e uma mulher. Logo, dois homens não é casamento, duas mulheres não é casamento, duas mulheres e um homem não é um casamento, dois homens e uma mulher não é um casamento. Casamento é um homem e uma mulher. Esta é a vontade de Deus para o casamento, a intenção original do Criador, e que não foi e nem pode ser alterada. Não tem uma mulher de reserva ali no Éden, né? Olha, se não der certo aí, Adão, vou fazer outra aqui, né? Fazer uma Eva e uma ave, né? Se Eva falhar, aí como mulher, tu se casa com a outra, divorcia. Não, ele cria uma mulher apenas. Versículo 7. Por isso deixará o homem seu pai e a sua mãe e se unirá à sua mulher. Segunda coisa sobre o casamento que eles precisavam aprender. Vocês devem largar e devem se unir. Devem deixar e devem se juntar. O que é o casamento? É deixar e juntar. É largar e unir. É deixar quem? É largar quem? Pai e mãe. E se unir e se colar e se grudar
e se ligar a quem? A mulher ou ao marido. Isso é casamento. É abandonar a família anterior, né? E aí falamos que o casamento é tão importante que ele invalida o 5º mandamento, né? Não no sentido de que agora você possa desonrar pai e mãe, não, mas ele quebra a relação maior que existia até então, entre você e outra pessoa, que era entre você e seus pais, porque o homem deixa pai e mãe e se une à nova mulher, né? E a palavra unir aqui é colar mesmo, né? Está grudado, os dois se grudarão agora e serão, olha o versículo 8, e serão uma só carne, ou seja, esses dois agora passam a ser um, indivisível, não tem mais dois, mas apenas um ali naquela relação, uma só pessoa, né? Que não pode ser cortada ao meio, porque não foram duas metades que se uniram, mas duas pessoas inteiras que se uniram, né? E aí, né, vale o recado, me permita aqui abrir um parênteses, não pense em casar para se completar, né? Case-se quando você se perceber inteiro. O casamento não é para que você se complete, se realize, seja feliz e torne a pessoa feliz. Casamento não é para isso, né? São dois pecadores ali. Vocês terão mais momentos, talvez, de conflitos do que até mesmo de gozo, de alegria. E é isso mesmo, é um moldando a vida do outro, é um pecador moldando a vida do outro pecador. Tá? Então, são dois inteiros que se unem, fechando parênteses, são dois inteiros que se unem e formam uma só pessoa, uma só carne. E daí eu não precisaria, né, nem dizer que é provável, e talvez com certeza o casamento seja a relação mais profunda que exista, mais misteriosa, né, que exista no mundo, mais profunda, mais misteriosa que exista no mundo. É mais profunda do que a relação entre um pai e um filho, né? Entre uma mãe e um filho, uma filha. Talvez as mães aqui discordem de mim, talvez os pais também, né? E se você discordar de mim é porque você é fruto desta época. E se você disser como o mundo diz, né, que casamento não é para sempre, mas filho é para sempre, não é isso que o mundo diz? Você está errado, está equivocado. Filho não é para sempre, filho é até que você o leve ao altar e entregue a outro, a outra. Mas o casamento é para sempre. Nós não vemos com respeito à constituição da relação pai e filho o seguinte: até que a morte os separe, é até que o casamento os separe. Deixará pai e mãe. Se acha que eu não estou sendo justo com a minha afirmação, não reclame comigo. Foi Deus que estabeleceu as coisas desse jeito. Mas é exatamente isso mesmo, eles são agora indivisíveis. Versículo 9, olhe para a sua Bíblia. Sobre o casamento, eles precisavam aprender outra coisa mais. E nós precisamos aprender também que o casamento é obra de Deus. Ele disse: o que Deus ajuntou. Depois de citar o texto lá em Gênesis, ele agora dá o seu parecer: o que Deus ajuntou, não separe o homem. Ou seja, o casamento é obra de Deus e o homem não pode meter a sua mão neste casamento. Severo julgamento enfrentarão aqueles que meterem a mão naquilo que é obra de Deus. Não se meta o homem. Não se meta o homem. Em Israel, nos dias de Jesus, as coisas que os fariseus, né, mais faziam, os anciãos, que eram uma espécie de juízes, né, do povo, a coisa que eles mais se ocupavam, tá? Não tá escrito nas escrituras, mas há relatos muitos outros, né, na literatura judaica contemporânea a Jesus, contemporânea à igreja primitiva, né, Flávio Joséfo, o maior escritor, né, judeu daquela época, foi contemporâneo de Paulo. Ele fala sobre isso, né? Ele diz que uma das coisas que mais se ocupavam os anciãos em Israel, e Flávio Joséfo era adepto do pensamento de Hillel, né, mais frouxo em relação ao divórcio, o que mais se ocupavam finalmente era em divorciar as pessoas.
a causa que ele mais julgavam. Não era pensão alimentícia, né? Outro problema aí, resultante do divórcio. Sei lá, não era intriga de vizinhos, né? Não era direito de propriedade, não era indenização. Que a lei fala muito sobre isso, né? Sobre direito de propriedade, sobre indenização. O assunto mais tratado pelos anciãos de Israel nos dias de Jesus era divórcio. Por quê? Porque isso era o resultado natural da interpretação errada que eles faziam de Moisés, quando entendiam que Moisés permitia o divórcio por qualquer motivo, inclusive a mulher não saber cozinhar bem, ou soltar os cabelos na rua. Queridos, que Deus uniu, não separe o homem, é o parecer de Jesus. Olhe comigo a pergunta dos apóstolos. Versículo 10. Em casa, não sabemos que casa, né? Talvez uma casa alugada, talvez a casa de algum apóstolo ali, de algum discípulo. Não era a casa de Pedro, certamente, porque a casa de Pedro era lá na Galileia, era a casa que Jesus normalmente ficava, se hospedava. Em casa voltaram os discípulos a interrogá-lo sobre este assunto, e ele lhes disse: quem repudiar sua mulher e casar com outra, comete adultério contra aquela, e se ela repudiar seu marido e casar com outro, comete adultério. Amados, imaginem aqui, para os apóstolos ouvirem isso de Jesus. Repito, não é à toa que lá em Mateus, o apóstolo de Cristo decide, pelo Espírito, obviamente, ele foi inspirado, enquanto escrevia, ele decide acrescentar uma outra fala aqui, nessa conversa, né? Não é à toa que disseram, se essa é a condição do homem, é melhor que ele não case. É melhor que ele não case. Eles passaram a vida ouvindo, né, essa interpretação frouxa sobre o divórcio. É provável que alguns deles fossem divorciados, uma vez que era tão comum isso. Algum parente próximo, os pais deles, o líder da sinagoga deles. Né? Nada diferente dos dias de hoje, não é? Eu não sei se isso é brincadeira, mas eu já ouvi essa frase várias vezes, né? Não que uma mentira muitas vezes contada, né, acabe não sendo assumida como verdade, mas às vezes, onde tem fumaça tem fogo também. É provável que seja verdade. Conta-se que, né, um seminarista estava se gabando, né, no seminário, diante dos outros alunos, sobre o pastor dele. Ele dizia: olha, meu pastor, ele conhece muito de casamento, né? Sabe tudo de casamento. E as pessoas achavam que ele era, né, um especialista, né, um palestrante sobre aquele tema, que tinha lido todos os exemplares sobre casamento, né, todos os livros, a Bíblia, obviamente, principalmente. Aí perguntaram: por que o teu pastor é tão bom assim em casamento? É porque ele já casou 5 vezes. Sabe tudo de casamento. Por quê? Porque ele já vai no 5º. Não sei se é verdade, mas não é possível. Se os líderes da sinagoga de então, se os fariseus naquela época encaravam assim, não é estranho que nós vejamos alguns religiosos hoje olhando para o casamento com esta perspectiva frouxa, não bíblica, ímpia a respeito do casamento. Eles escutam a palavra de Cristo, né, e eles acham difícil, acham dura esta palavra. Nós escutamos essa palavra hoje e achamos difícil e achamos dura, mas essa é a palavra de Cristo. Vamos comigo lá em Mateus, capítulo 19, e vejamos o registro desse apóstolo sobre o assunto. 19:7. Mateus 19, versículo 7. Os irmãos acharam? Replicaram-lhe: por que mandou então Moisés dar carta de divórcio e repudiar? Respondeu-lhes Jesus: por causa da dureza do vosso coração é que Moisés vos permitiu. Interessante aqui o jogo de palavras, né? Porque Moisés mandou. Aí ele responde: Moisés permitiu repudiar vossa mulher. Entretanto, não foi assim desde o princípio. Eu, porém, vos digo
quem repudiar sua mulher, não sendo por causa de relações sexuais ilícitas, isso não temos aqui em Marcos, na leitura que fizemos, mas temos em Mateus, e se temos em Mateus, isso foi dito também, isso foi dito certamente, melhor dizendo, por Jesus. Marcos, por algum motivo, não escreveu, nem Lucas, e o motivo pelo qual Marcos e Lucas não terem escrito isso, talvez seja porque eles achavam óbvio que as pessoas que leriam saberiam que Jesus tinha dito isso, porque isso estava na própria lei, Deuteronômio 24. Então, por obviedade, eles não escreveram, para não serem repetitivos, mas Mateus faz questão de citar isso, dizendo: eu, porém, vos digo, 9, quem repudiar sua mulher, não sendo por causa de relações sexuais ilícitas, e casar com outra, comete adultério, e o que casar com a repudiada, comete adultério. Olha só o que os discípulos disseram: se essa é a condição do homem relativamente à sua mulher, não convém casar. Percebe, irmãos, o quanto eram frouxos os homens daqueles dias, inclusive os discípulos de Jesus, 2 anos e meio com Jesus. Olha, se eu não posso me separar, então não quero nem casar. Percebe a perspectiva humana dos homens a respeito deste mandamento, desta instituição tão importante que é o casamento? Ao que Jesus precisou acrescentar, olha o versículo 11, quando Jesus ouve isso, ou seja, quando os discípulos até hesitam sobre casar, porque precisariam levar o casamento até o fim, como prometeram em juramento, Jesus diz o seguinte: nem todos são aptos para receber este conceito. Olhem só, e eu não estranho se aqui em nosso meio, alguém não tem aptidão de receber este conceito. Não devemos nos estranhar quando alguém disser: rapaz, casamento é para sempre, que história, melhor não casar, se for para casar assim. Jesus mesmo disse isso: nem todos estão aptos, estão prontos para receber este conceito, mas apenas a quem é o que, irmãos? Dado. Quando olhamos essa expressão de Cristo à luz de tudo que ele falou e que foi registrado nos evangelhos, estes a quem é dado são quem? São os seus pequeninos, a quem ele revela as verdades do céu. Aqueles que não estão aptos são aqueles que eles encobrem, aqueles a quem ele encobre essas verdades, os não crentes. Tá? Por isso que, se você pensa assim sobre o casamento, algo banal, que não deve ser encarado com outra seriedade, repense o seu cristianismo, repense a sua fé, porque os que não estão aptos para isso são aqueles a quem o Senhor não revelou as verdades dos céus, e aqueles a quem é dado é aqueles que o Senhor revelou as verdades dos céus. E aí ele faz uma outra observação, olhem só, porque há eunucos de nascença. Quem são os eunucos? Um eunuco, irmão, é alguém que, por ofício, porque servia a realeza, porque servia, às vezes, a esposa ou as esposas da realeza, precisavam ser castrados, para que pudessem servir sem o risco, de serem tentados a tomar para si as mulheres dos seus patrões, dos príncipes, dos reis, daqueles senhores a quem ele servia. Temos um eunuco famoso na Bíblia, que é o eunuco da rainha de Candace, o etíope a quem Filipe comunicou o evangelho. Eles se castravam. Quando Cristo diz que há eunucos de nascença, ele está falando de pessoas que não está falando de pessoas que nasceram com deformidade sexual ou em suas genitálias, ou que foram castrados desde pequeno quando saíram do ventre da mãe. Ele está falando de pessoas que, apesar do sexo definido, homem e mulher, não têm aptidão para o sexo oposto. É provável que você conheça gente assim, e às vezes são até vítimas de chacota, vai ficar para titia, vai ficar para titio.
São pessoas que não têm aptidão para o casamento, eunucos de nascença. A estas pessoas, Paulo diz, olha, é melhor que vocês fiquem como eu, não case. Não case. Agora, um eunuco não se abrasa, né? Não fica cheio de fogo. E aí Paulo diz para esses, se casem. Se é para ficar se abrasando, se casem. Não tem nada de eunuco aí. Você não tem esse dom. O eunuco aqui é o dom do celibato, né? Que não é imposto, como na igreja romana, né? Você quer ser sacerdote? Então você está proibido de casar. O cara não tem o dom de celibato, mas quer exercer, né, o sacerdócio, o ministério, e aí ele se submete a esse dom, e a gente sabe as consequências disso, né? Pedofilia, homossexualismo, e por aí vai, né? Gravidez escondidas, né, de mulheres, e por aí vai. Abortos, e a mais abortos, de freiras, de fiéis da igreja. Então, alguns, de nascença, não têm aptidão para o casamento, porque Deus lhe deu esse dom, é um dom, assim como o casamento é um dom. Olha só, há outros a quem os homens fizeram tais, que são aqueles de profissão, né, para ocupar, para exercer a missão de servir, né, a uma mulher da realeza, a uma pessoa importante, né, geralmente o mordomo da casa, que cuidava de tudo na casa, ele tinha esse fim, né, ele passava por esse ritual, nem todos, mas alguns, em algumas culturas. E olha só o finalzinho, e há outros que a si mesmos se fizeram eunucos por causa do reino dos céus. Paulo é um exemplo. Aqueles a quem Paulo orienta em Corinto, outros exemplos. Vocês viúvas, vocês solteiros, por conta da grande expectativa que vivemos, né, estava tratando da perseguição ali, fiquem como eu, não casem, porque era o problema ali em Corinto, e no mundo, de modo geral, primitivo, cristão primitivo, pessoas se casavam e a perseguição acabava separando-os, não tinham tempo nem para as núpcias, às vezes eram presos, às vezes eram mortos. E aí Paulo fala, para que vocês não tenham que encarar um luto ou a separação por causa de Cristo, dos seus cônjuges recém-casados, não casem, fiquem como eu. Paulo optou por ser eunuco por causa do reino, né? E aí ele diz, inclusive, né, aquele que é solteiro serve melhor ao Senhor, ou pelo menos naquele contexto ali, o solteiro servia melhor ao Senhor. E é por isso que também, né, e aqui, dando só minha opinião, não vejo problema alguma, né, em alguém exercer o ministério pastoral sendo solteiro. Tem gente que cria caso com isso, né? Paulo era solteiro, ou ele se fez solteiro, não sabemos se ele era viúvo, talvez, provavelmente, mas não quis casar-se novamente para servir melhor ao reino. E essa é a resposta de Cristo aos seus discípulos. Ele vai às Escrituras, e ele, sendo a própria autoridade, não é? Como falamos hoje de manhã, ele falava com autoridade, com alguém que exige obediência daquilo que fala, do seu ensino. Ele não apenas cita Moisés, como ele vai para a criação e cita como era desde o início o ideal de Deus para o casamento, e agora ele faz essas outras ponderações sobre o casamento. E quando ele fala, ele deve ser ouvido, porque ele é a própria palavra de Deus. Cristo, ele foi às Escrituras e ensinou a partir das Escrituras o que aquele povo precisava saber sobre o casamento. Mas os líderes religiosos daquela época diziam, olha, não, tem uma frase pesada, né, que eu vou citar aqui ao pé da letra, que os rabinos diziam, vejam, irmãos, os mestres da lei de Israel, os homens que tinham a responsabilidade por manusear as Escrituras, por ensinar ao povo de Deus. É pesada essa frase, mas olha o que eles diziam: uma má esposa é como lepra, e somente o divórcio pode torná-lo puro. Imagina um pastor da igreja assumindo o púlpito, né? Um ancião na sinagoga, assumindo o púlpito dia de sábado, dia do Senhor, num culto como esse aqui, parecido com esse aqui melhor, e aí ele falando aos homens da igreja, e as mulheres estão ali também, né? Os homens ficavam de um lado, as mulheres ficavam do outro,
Algumas igrejas, inclusive, seguem esse costume hoje, não é? Homem de lado, mulher do outro, era assim na sinagoga, ou pelo menos na maioria das sinagogas em Jerusalém. Fora de Jerusalém e no estrangeiro era misturado, mas Jerusalém era mais rígido, era assim. E aí o rabi, né, o mestre, o escriba, o pastor daquele povo, o ancião, o presbítero da igreja, da congregação, da sinagoga, dizia várias vezes: a má esposa é como lepra, divorcie-se e fique puro. Outra frase: é dever religioso do homem se divorciar de uma esposa má. Dever religioso. É uma obrigação para com Deus o crente deixar uma mulher má. Só que má a partir da perspectiva de quem? Deles mesmos. Homens maus. Má pode ser falar alto dentro de casa, uma mulher má. Tem coisa má da minha mulher, segundo Deuteronômio 24, versículo 3. E a coisa má dela é falar alto dentro de casa. É um dever religioso eu deixar a minha esposa, diziam os judeus nos dias de Jesus. E os discípulos passaram a vida ouvindo isso e crendo nisso. E agora Cristo vem para desconstruir, né, para desfazer, para ressignificar o casamento sob o ponto de vista de Deus, das Escrituras. E quando lemos aqui Mateus, vemos que só existe uma exceção, que é aquela que Moisés deu, no caso de haver imoralidade sexual. Olha o versículo 9, Mateus 19, 9, mais uma vez. Eu, porém, vos digo: quem repudiar sua mulher, não sendo por causa de relações sexuais ilícitas, e casar com outra, comete adultério, e quem casar com a repudiada, comete adultério. Jesus diz somente. E o somente de Jesus não é somente e mais alguma coisa, é somente mesmo. O adultério só é permitido com base num divórcio, quando não há, com base num adultério, quando não há arrependimento. Por dureza de coração aqui, entenda, não é? Falta de arrependimento, falta de capacidade de perdoar. E mesmo assim, olhem só, o divórcio não é ordenado, ele é permitido. Moisés ordenou, Jesus diz: olha, Moisés permitiu, por causa da dureza do vosso coração. Deuteronômio, versículo 24, versículos de 1 a 4, tratam sobre este assunto. O segundo casamento só era permitido, irmãos, se tivesse ocorrido o adultério. E por quê? A questão é simples de ser entendida, porque o adultério é comparado, e foi comparado, com a própria morte. Raciocine comigo. Como que a lei dizia que os adultos deveriam ser tratados? Com apedrejamento, com pena capital. A execução era pena capital. Porém, sabemos que nos dias de Cristo, o Império Romano proibia a execução de tais penas muito raramente. O caso de Jesus é um exemplo. Muito raramente alguém era executado pelos judeus em obediência à lei, né? No caso de Cristo, inclusive, foi até mesmo, né, um falso julgamento, com testemunhas falsas, né? Mas era muito difícil, quase não acontecia. Tanto é que os homens pegaram uma mulher apanhada de adultério, supostamente levaram a Jesus, né? Por que não executaram ela logo, se achavam no direito disso? Por quê? A resposta é simples: porque Roma não permitia que pessoas fossem executadas com pena de morte. Isso levava um processo que envolvia, né, a participação de um julgamento diante de autoridades romanas, como foi no caso de Jesus, né? Pilatos, depois Herodes, depois Pilatos de novo. Ou seja, nas palavras de Cristo aqui, a ideia é que o adultério matava a unidade do casamento. Essa é a ideia: o adultério mata a unidade do casamento. E a não ser que o arrependimento e o perdão sincero ressuscite este casamento, a mulher, o homem, pode divorciar-se, está livre novamente. Está livre novamente, pois houve morte. Esta é a lógica. Este é o sentido, né? Porque Moisés permitiu carta de divórcio, e porque Jesus citou Moisés dizendo que a carta de divórcio era permitida em casos de relações sexuais ilícitas. E adultério aqui
e relações sexuais ilícitas aqui, nesse caso, também se aplica ao adultério. Mateus capítulo 5, versículo 32, olhe sua Bíblia comigo. Mateus 5, 32. Jesus diz: eu lhe digo que todo aquele que se divorcia de sua mulher, exceto por imoralidade sexual, faz que ela se torne adúltera, e quem se casar com mulher divorciada estará cometendo adultério. Olha só o risco que era aquela brincadeirinha sem graça dos fariseus nos dias de Jesus, de separar por qualquer motivo. Eles colocavam suas mulheres que casavam de novo depois de ter uma carta de repúdio na mão, eles colocavam as suas ex-mulheres na condição de adúlteras. E eles, quando assumiam um novo contrato de casamento, eles mesmos se colocavam na condição de adúlteros. Não houve o assassinato, não houve a morte daquela unidade familiar primeira, daquele primeiro casamento, a morte que vinha com o adultério, não houve. E estando vivas as duas pessoas ainda, quaisquer delas se casarem, estarão cometendo adultério. Se não for por causa de Jesus disse, se não for por causa da imoralidade sexual, não pode haver divórcio. A palavra aqui para a imoralidade sexual no original pode ser traduzida por muitas coisas, como fornicação, adultério, pedofilia, bestialidade, incesto, prostituição, sexo ilícito. E sabe uma coisa interessante? Todas essas práticas aqui eram punidas com pena de morte, com apedrejamento. E agora, nessa transição, né, da antiga para a nova aliança, nós vimos que a interpretação dada por Jesus é que essas práticas ilícitas de sexo é semelhante ao assassinato, à morte daquele que pratica, da morte do vínculo, inclusive, que aquele contém com aquela contra quem ele cometeu tamanha ilicitude, tamanha prática imoral. O adultério, o homossexualismo, a bestialidade, repito, a pedofilia, todas essas coisas, disse Jesus, as práticas sexuais ilícitas têm a ver com tudo isso aqui, disse Jesus. Agora, eu pergunto, o adultério deve acabar com o casamento necessariamente? Não, irmãos, não. E, de novo, não. E talvez para nós homens, né, seja mais difícil ouvir isso. De uma certa forma, nós somos um tanto que estreitos no raciocínio, né, de que as mulheres devem perdoar os pecados de infidelidade do homem, mas o homem que é homem não pode perdoar os pecados de infidelidade da mulher. E esse é um pensamento também errado, equivocado. Pensamento que vitimizava as mulheres nos dias de Jesus e que vitimizam muitas mulheres nos dias atuais. Não é diferente. O divórcio, melhor, o adultério não deve acabar com o casamento. Os maridos e as esposas envolvidos nessa tragédia devem suplicar perdão a Deus, devem suplicar a misericórdia do Senhor, devem se arrepender de suas práticas e devem renovar os seus votos e devem implorar o favor de Deus para continuar essa relação que foi assumida dentro de Deus e de testemunhas com juramento. Porém, se não houver arrependimento genuíno, se não der para buscar a reconciliação, Jesus disse, Moisés permitiu, mas porque você é duro de coração. Queria ainda ler uma outra passagem das Escrituras, as horas estão se avançando e ninguém está com pressa, eu tenho certeza aqui para ir embora para casa, né? Abra comigo 1 Coríntios capítulo 7. Versículo 8 em diante. Sete e 8 em diante. Os irmãos acharam? Primeira carta aos Coríntios 7, de 8 em diante. Você vai passar os evangelhos aí, depois Atos, depois Romanos, e aí vai chegar em 1 Coríntios. Versículo 8, capítulo 7 de 1 Coríntios. E aos solteiros e viúvos
digo que lhes seria bom se permanecessem no estado em que também eu vivo. Solteiro? Talvez viúvo, no caso de Paulo, né? Caso, porém, não se dominem, que se casem, porque é melhor casar do que viver o quê? Abrasado, né? Cheio de fogo, cheio de brasa, né? Tem aquele irmão que diz, né? Eu tenho voto, né? Como é que aquela modinha que inventaram agora há pouco, né? Uma frasezinha aí. Eu resolvi esperar, né? Eu resolvi esperar, mas às vezes é só um pretexto para viver, né? Pegando um, pegando o outro, se abrasando. Vou casar no Senhor, né? Mas até então eu vou, né, me agarrar com as senhoritas por aí. Outro dia eu tive o desprazer, né, de ouvir um colega pastor dizendo: rapaz, quando a gente era jovem, não é? A gente paquerava muito, né, as mocinhas de tal igreja, não é? Mas a gente sempre pensava, colocava na cabeça de casar com uma batista, né? Mas a gente ia para tal igreja para ficar paquerando, né? Porque as meninas de tal igreja eram fogo, eram fogo. Né? Que pensamento ímpio, não é? De um jovem cristão, né? De um jovem cristão assumir para si, né? Esse conceito de que, porque eu não sou casado, né, o que eu fizesse no casamento está valendo. Isso é impiedade, irmãos, isso é fornicação. 10. Ora, aos casados ordeno, não eu, mas o Senhor, que a mulher não se separe do marido. Se, porém, ela vier a separar-se, que não se case, ou que se reconcilie com seu marido, e que o marido não se aparte da sua mulher. Aos mais, digo eu, não Senhor, se algum irmão tem mulher incrédula, quando Paulo fala, digo eu, não Senhor, irmãos, não quer dizer que Paulo não tem autoridade. Ele fala com autoridade canônica, ele está inspirado pelo Espírito Santo. Quando ele diz, não falo eu, não Senhor, ele está dizendo, olha, não tem um mandamento prévio. Ou seja, o Senhor não falou isso antes através de profetas, do próprio Cristo, não é? Antigo Testamento, Evangelho, não tem isso. Isso aí está trazendo da parte de Deus, né? Novo, mas é autoritativo. Tanto peso tem quanto o que diz lá na lei de Moisés, Gênesis, e o que diz Jesus nos Evangelhos. Digo eu, não Senhor, se algum irmão tem mulher incrédula e esta consente em morar com ele, não a abandone. O cenário aqui era mais ou menos esse, né? Paulo pregou o evangelho em Corinto. Os coríntios eram pagãos, idólatras. O conceito de casamento deles era totalmente pervertido, depravado. Claro que existia muito divórcio, muito novo casamento lá por motivos fúteis, como Israel. Mas agora o irmão se converte, né? O homem se converte, a mulher continua pagã. Ou a mulher se converte e o homem continua pagã. Não separe, não separe, disse Paulo. Se ele consente em morar com você, não separe. E a mulher, versículo 13, que tem marido incrédulo e este consente em viver com ele, não deixe o marido, porque o marido incrédulo é santificado no convívio com a esposa e a esposa incrédula é santificada no convívio com o marido crente. De outra sorte, vossos filhos seriam impuros, porém agora são santos. Olha só, né? A mulher crente vai santificando, né? E o marido crente vai santificando a mulher não crente, tá? Ou seja, existe uma possibilidade ali, né, de conversão. Aqui não é o caso de um crente solteiro procurar uma crente ímpia, melhor, um crente solteiro procurar uma ímpia solteira e casar com ela. Casamento não é evangelismo, né? Eu vou casar para converter fulana. Essa mentalidade não é bíblica. Casamento misto é proibido. É proibido. A questão aqui, já eram casados e um se converteu. Não separe, não separe. Já ouvi tristes histórias, né, de crente que vai para igrejas por aí, de pessoas que dizem que tem profecia, que tem dom de profecia, e fica falando, né? Deixa o teu marido que não é crente, se casa com crente. É o diabo que está falando na boca dele, na boca dela, não é Deus. Mas, olhem só, versículo 15. Mas, e esses mais aqui da Bíblia são formidáveis, né? E precisam a nossa atenção. Se o descrente quiser apartar-se, que se aparte. Em tais casos, não fica sujeito à servidão, nem o irmão, nem a irmã, nem o crente, nem a crente. Deus vos chamou para a paz.
Pois como sabeis, ó mulher, se salvarás teu marido? Ou como sabeis, ó marido, se salvarás tua mulher? Não que marido salva, mulher salva. Que salva é Cristo, né? Mas ele será uma ferramenta de Deus, ela será uma ferramenta de Deus para salvar o incrédulo do casamento, a incrédula do casamento. 15. Se quiser ir, deixa ir. Você está livre caso ela queira ou ele queira ir embora. Deus não chamou vocês para a servidão, disse o Senhor. E nesse caso, irmãos, olha só o que Cristo diz: está livre. É como se aquela pessoa que fosse embora morresse também, assim como um adúltero, deixando livre o crente e a crente que ficou para divorciar-se, se casasse de novo. Está livre, não está presa. Esta é a interpretação. Não está presa, está livre. Se foi abandonada pelo cônjuge incrédulo, o princípio é o mesmo. Ele não existe mais, ela não existe mais, morreu para você, crente. Logo você não está preso, não está debaixo de servidão, você está livre. Assim como a vítima do adultério, a vítima do abandono está livre no Senhor, não está debaixo de servidão, disse o nosso Cristo bendito. Deus não chamou você, irmão, para brigar, para destruir a vida de outra pessoa que não quer manter um vínculo matrimonial com você porque você é crente. Deus não chamou você, repito, para brigar, para guerrear, para lutar, para manter o seu casamento com alguém que não quer ficar com você porque você é crente. É nisso que consiste as palavras de Cristo, né? Eu vim trazer espada, eu vim colocar pai contra filho, mulher contra marido, irmão contra irmão. Às vezes a conversão provoca isso. Eu já vi isso aqui na igreja, de pessoas serem abandonadas pela família, dizer: olha, esqueça que nós existimos, você agora é um crente e nós não queremos papo com você mais. Deus diz: não vos chamou o Senhor para a servidão, abra mão, para você, ele também morreu, ela também morreu. Não brigue para manter uma relação com alguém por causa de Cristo. Entre Cristo e alguém que preferiu lhe abandonar, fique com Cristo, porque ele nunca lhe abandonará. Essa é a ideia aqui do texto. E por fim, queridos, concluindo aqui finalmente, quais são as implicações de tudo isso que nós falamos aqui e nos demoramos, né, tanto semana passada como hoje, vamos passar do horário inclusive, na verdade do horário que, né, de costume nós nos reunimos, mas óbvio que os irmãos não estão aqui apressados. Concluímos que o casamento é sagrado. O casamento é, de todas as instituições criadas por Deus, a mais sagrada. Deus criou o homem e a mulher para que eles tornassem-se uma só carne. Deus viu a solidão do homem e disse: não é bom, não é bom, não é bom uma vida de solteiro. Queira casar, a não ser que Deus tenha lhe dado o dom de ser solteiro. O dom de celibato, né? Eunuco por nascimento. É um dom. Receba com alegria, exerça esse dom com alegria, mas esse dom é uma exceção, a regra é um homem para uma mulher, um casamento diante de Deus, como presente de Deus, sendo o casamento também o próprio dom. Outra coisa que nós devemos aqui pensar nesta parte final do sermão lembrar o casamento, melhor, o divórcio, ele é odiado por Deus, Deus odeia o divórcio, ele mesmo disse isso. Por quê? Porque o divórcio demonstra rebeldia contra a vontade de Deus. A vontade de Deus é que haja perenidade no casamento, que o casamento seja para sempre, ou melhor, até que a morte separe. É odiado por Deus porque é a quebra de uma aliança sagrada aos olhos de Deus. É odiado por Deus porque destrói a imagem de Cristo da igreja. Lembram que o casamento reflete a imagem da relação de Cristo com a igreja. Deus odeia porque destrói e machuca muitas vidas. Não seja egoísta quando pensar em divorciar-se, porque eu quero ser feliz, porque eu não aguento mais, porque eu não suporto a traição. Há pessoas à sua volta que vão sofrer, vão ser machucadas por causa da sua decisão egoísta e não bíblica em separar-se.
O divórcio só foi permitido por causa dos corações duros dos homens e da mulher, dos homens e das mulheres. E foi dado, não é, em cancelamento a lei de punição para o divórcio, melhor, para o adultério, que era o apedrejamento. Foi dado por isso apenas, não porque Deus, né, quis remediar, ou não porque Deus quis dar esse presente para o homem, como disse certo pastor escritor, o divórcio é um presente. Que maldade há nessa frase. Outra coisa que devemos aqui gravar em nossas mentes, guardar em nossos corações, só há duas razões bíblicas para o divórcio. Primeiro é a imoralidade sexual, portanto mantenha puro o seu casamento, o seu leito sem mácula, honre os votos de fidelidade que você fez. E o abandono. Seja a melhor pessoa, se por acaso na sua relação só você for crente, seu marido, sua esposa não for, seja a melhor crente, faça o que Pedro ensinou na sua carta, maridos, né? Mulheres, melhor dizendo, vivam vidas piedosas, para que vocês possam ganhar os maridos de vocês, ainda que sem palavras, né? Comendo ali pela beirada, não é? Consentindo algumas coisas, sem palavras. Você pode até ganhar o seu marido por o seu exemplo. Maridos, não é? Tratem a esposa como sendo o vaso mais frágil, com respeito e dignidade, para que as vossas orações não sejam impedidas. Então você que é crente e está com um não crente, casou com alguém e agora você é crente e ela permaneceu na incredulidade e ele permaneceu na incredulidade, preserve, não dê motivos para que ele se aborreça e vá embora, para que ela se aborreça e vá embora. Não seja o motivo dele odiar Jesus, dela odiar Jesus. Outra coisa, esteja certo da pessoa que você vai casar é um homem, é uma mulher de Deus, para que você não tenha que enfrentar depois esse dilema de ter que pedir carta de divórcio por conta do adultério, por conta de alguma prática sexual ilícita. Resolva amar quem ama Jesus. Escolha para viver uma vida, para a sua vida toda, né, com quem ama Cristo. Às vezes a gente tem um conceito de casamento, né? Eu amo fulano, vou casar com ele, vou casar com ela, né? Mas o que é o amor, né? É somente um sentimento ali que dá um friozinho na barriga, né? Que faz a gente pensar cor de rosa de vez em quando, que a gente não consegue passar um dia sem lembrar. Escute o seu pai, escute sua mãe, escute pessoas próximas, escute seu pastor, escute o líder da sua igreja, né? Fale com Deus, veja a pessoa e escolha alguém que ama Cristo para casar com você. Lembre-se, há perdão para casamentos que foram maculados com adultério. Há perdão. Não queira ser aquela pessoa dura de coração que Jesus denunciou aqui, incapaz de perdoar e por isso procura logo um instituto do divórcio para romper, para pôr fim à sua relação. Não esqueça, a sua relação com o seu marido, com a sua esposa, representa a relação de Cristo com a própria igreja. Ainda, o divórcio sem base bíblica, seguido de outro casamento, é pecado. Se não foi imoralidade sexual, se não foi abandono por causa de fé, ou da não fé, né, do marido, do cônjuge incrédulo, é pecado. Hoje existe uma palavrinha, né? Hoje não, já faz um tempinho já, que ficou na moda e todo mundo usa, né? Incompatibilidade de gêneros, né? A gente não se bate. Separar por causa desse motivo é pecado. E qualquer um outro que não seja um motivo bíblico. Mas também não se esqueça, não há pecado que Deus não perdoa. Se você separou a primeira vez e não foi por esses motivos e casou de novo, você cometeu pecado. Mas você pode pedir perdão a Deus e Deus vai lhe perdoar. E você vai continuar casado com a sua segunda esposa, com o seu segundo esposo. E você vai pedir a Deus para que Deus preserve essa união assim até a sua morte, até a morte dela, dele. Mas peça perdão. Deus, Ele é pródigo em perdoar. Se confessarmos nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. E por fim, irmãos,
que seja a palavra de Deus o nosso alicerce, o seu alicerce, o meu alicerce. Que não seja o espírito da época aquilo que nós tomamos como exemplo para nossas relações, mas a palavra de Deus. O adultério é terrível, o divórcio é abominado por Deus. Deus criou o homem e a mulher para que esses se unam e sejam um até a morte. Mas há perdão para aqueles que tropeçaram no meio do caminho durante a sua caminhada. Peça ao Senhor uma esposa. Provérbios diz que quem encontra uma esposa encontra algo excelente. Recebeu a bênção de Deus, 18:22. 31:10 diz que uma esposa exemplar faz feliz o homem. Feliz é aquele que quer encontrar. É muito mais valiosa que os rubis. Peça ao Senhor uma esposa, um homem com essas características. Nada melhor do que uma esposa, e uma esposa que ame ao Senhor, que lhe influencia a amar ao Senhor, e vice-versa. Honre Cristo, ame a sua palavra, coloque em prática o que a Bíblia diz para você, para a sua vida, para o seu casamento, e com certeza a sua vida, o seu casamento vai melhorar, caso ele esteja ruim. Se você tiver com problema no casamento, procure ajuda, fale, não espere até o último momento. Esse é o grande problema de casais, né? Em aconselhamentos, só fala quando está decidido já de separar. Eu já contei isso aqui uma vez. Teve um casal que me procurou para que eu abençoasse o divórcio, né? Pastor, o senhor abençoou o nosso casamento, agora a gente está procurando para abençoar o divórcio. A orar por nós aqui, a gente decidiu se separar. A gente decidiu se separar. Que coisa! Eu digo, eu não. Eu não. Me obrigue, né? Como diz a... Não, procure ajuda, procure aconselhamento, siga os passos de Cristo, negue a si mesmo. É outro conselho. Corte sua mão, corte seu pé, arranque seu olho. Anule-se, para que o seu casamento vá bem, se for necessário isso, anule-se. Casamento é bênção de Deus, e não deveria ser esse bicho de sete cabeças todo, né? E que, com razão, ele tornou-se por causa do pecado. O pecado desmantelou o casamento. A entrada do pecado no mundo desmantelou tudo, inclusive esse instituto que é o casamento tão sagrado. Mas há solução para o pecado: dependência de Cristo, arrependimento, confissão, busca do Senhor. Ore a Deus por seu cônjuge, ore a Deus por sua esposa, ore ao Senhor pelo seu marido, ore ao Senhor pelo seu futuro marido, ore ao Senhor pela sua futura esposa. Peça a Deus. Não queira ficar se abrasando, né? Não se junte com aquela que será a mulher de uma outra pessoa no futuro, com aquele que será o homem de uma outra pessoa no futuro. Se você namora sem compromisso para casar, está namorando a mulher de alguém, está namorando o homem de alguém. Não faça isso. Procure ser fiel a Deus nisso, e espere até o dia, e ore por isso, até o dia que o Senhor lhe enviar aquele que será aquele que se unirá a você, será com você uma só carne. Que Deus nos ajude nisso, irmãos, a sermos crentes, uma igreja consciente dos nossos deveres matrimoniais, nossos deveres em relação à instituição do casamento. Que Deus nos ajude a olhar com um olhar misericordioso e perdoador aqueles que fracassaram em algum momento. Que não sejamos nós, né, aquele que vai acusar, que vai apontar, mas aquele que vai abraçar, que vai amar, que vai perdoar, como Cristo faz, como Ele fez conosco. Que Deus nos conceda a sua graça em nome de Jesus. Feche seus olhos, irmãos, e curve suas cabeças. Pai, Tu fizeste todas as coisas perfeitas, Senhor. Dentre elas, o casamento. Eu, Senhor, não sei se ousadamente ou com propriedade, diria, Senhor, que o Senhor coroou a sua criação quando instituiu o casamento. Fizeste o homem acima de todas as coisas, e fizeste do homem a mulher para que estes, ó Deus, coroasse, ó Deus, a criação do Senhor. Mas o homem, Senhor, fracassou. Nós fracassamos, Senhor. Estávamos lá em Adão. As mulheres aqui desta igreja são filhas de Eva, nós os homens somos filhos de Adão. Pecamos quando eles pecaram e trouxemos desastre, ruína, queda, caos.
a criação ordeira do Senhor. E assim também, Pai, no que diz respeito ao casamento, permitimos que o pecado, Senhor, muitas vezes, ó Deus, norteie as nossas relações. E aí, Deus, temos que lidar tanto com isso, Senhor, mas sofremos tanto. Quantos aqui não sofreram, não são vítimas, de forma direta ou indireta, Senhor, ó Deus, de problemas relacionados ao casamento, ao divórcio, ao adultério, Pai, abandono, Pai, mas nos concede graça, Senhor. Este é o propósito, Senhor, foi o propósito da vida de Cristo, restaurar todas as coisas e reconciliá-las contigo, Senhor. E nós queremos, ó Deus, ser restaurados e reconciliados contigo, Senhor amado, até que naquele dia bendito nós sejamos livres totalmente da influência do pecado. Mas já agora, Senhor, fomos livres do poder do pecado. O pecado não tem mais poder sobre nós, Senhor. Logo, nossa decisão em relação ao pecado será de responsabilidade nossa. E o Senhor haverá de cobrar isso. Nos ajude, Deus, a te honrar, ó Deus, em tudo, Senhor amado, em nome de Jesus, Pai. Também te pedimos, Senhor, que abençoe essa quantia que trouxemos para a igreja, para esse momento de culto. Ó Deus, recebe, Senhor, nossas contribuições, recebe nossas ofertas, nossos dízimos, Senhor amado, que o Teu nome seja glorificado nisso. Ó Pai, enche os nossos corações de alegria, Senhor amado, e de liberalidade, pois Teu Filho Jesus nos ensina que mais a aventurada coisa é dar do que receber, e que devemos dar com alegria. Senhor, nós te pedimos em nome de Jesus. Amém.